Fala pessoal, toda virada de mês, diversas casas de análise comentam sobre a sua carteira de proventos e hoje vamos comentar sobre a carteira de dividendos do BTG Pactual, que por sinal tem até empresas boas que pagam bons proventos. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, se inscreva no canal que eu posto vídeos diários sobre notícias e investimentos. Então bora lá, o link da matéria estará na descrição do vídeo e os analistas do BTG Pactual mantiveram as suas posições da Petro com peso de 15%, que seria um peso relevante devido à quantidade de empresas da carteira. Outra empresa que eles destacaram é sobre a Vale, que terá um ambiente operacional melhor para 2024 e de fato o preço do minério de ferro subiu e a empresa deve apresentar um balanço melhor. Daí temos aqui a foto da divisão da carteira do BTG Pactual e tem também alguns pontos interessantes que eu gosto de olhar, que é o PL projetado e também o dividend yield esperado. Porque eu vejo muitas pessoas que só olham o provento passado, digamos aí da Petro, 17%, Mali Metal Leve com 30%, sendo que pode acontecer efeitos extraordinários, o ativo pode ser cíclico e a perspectiva ser positiva. Então esse ponto de olhar o projetado está relacionado com algum lucro esperado e provento esperado. Então eu gosto de olhar mais para o futuro e não fico 100% apegado no passado. Daí temos aqui essa coluna de Dividend Yield de 2024, que eles projetam acima de 10% para a Petro, e boa parte do mercado também projeta isso, porém é um ativo cíclico e vários pontos podem acontecer. Então, pelo menos na foto atual, o mercado segue otimista para a empresa. Já Vale, que o mercado também projeta acima do que 10%, tanto que até projetam 14% de yield. Aí vocês podem pensar como a empresa vai saltar de 9 para 14, e um dos pontos que não aparece aqui no site é que a Vale tem recomprado muitas ações e o cálculo do dividend yield, ele só considera o dividendo que foi pago entre dividendos e JCP divididos pela cotação atual. Então, se considerasse também o gasto com a recompra de ações, esse dividend yield estaria de 12% ou 13%. Então, se você possui uma empresa na sua carteira que tem recomprado muitas ações, é interessante colocar esse ponto no cálculo para você ter noção do dividend yield, entre aspas, real. Outra empresa que também tem recomprado é a Petro e a BB Seguridade, e se colocasse a recompra como se a empresa fosse pagar na forma de proventos, esse dividend yield estaria próximo de 11%. Fora isso, eles também recomendam o Banco Itaú com 6% de yield esperado. Em particular, não gosto porque historicamente sempre foi cotado por um múltiplo elevado e a geração de renda passiva não foi boa. Porém, quer dizer que é ruim? Não, pelo contrário, o Itaú foi um dos bancos que mais gerou valor para o acionista. Então, cada pessoa tem que estabelecer os seus critérios e investir no que julgar interessante. E lembre-se que não dá para ter tudo, nosso dinheiro é finito, então, de acordo com a minha estratégia, eu gosto de alocar em menos empresas em geral, com 8 a 12 papéis na carteira. Já outro banco que eles recomendam é o Banco do Brasil, que realmente o PL é bem baixo, de 4,3%, e eles projetam 9% de yield. Lembrando que, no dia 8 de fevereiro, o balanço será divulgado e, segundo o próprio banco, eles deverão anunciar algum provento. Fora isso, a Eletrobras, que eles projetam 6,9% de yield para 2024, BB Seguridade, que eles projetam acima do que 10%, o que seria em linha com o que tem sido praticado. Fora isso, JBS, 3% de yield, em particular, eu acho o setor péssimo para a geração de renda passiva. Equatorial, 3,4%, e tem aquele ponto, porque o provento da Equatorial é muito baixo, é porque a empresa só paga 25% de payout. Então, perceba o PL aqui da Equatorial de 12,1. Daí um racional que você pode fazer, que eu não vejo ninguém comentando, faça o inverso do PL. Aí pego 1, divido por 12,1, que é o PL projetado, segundo o BTG, nos dá 8,2%, que seria o dividend yield máximo se a empresa pagasse 100% de payout. Porém, eles pagam, digamos, 25% de payout, o que nos dá 2% de yield. Então, aqui no caso, eles devem estar considerando um payout aí na faixa de 30% para 40%, para chegar nessa faixa de 3,4%. Outra empresa, acho que distorceu aqui, um dividend yield negativo de menos 0,1%, mas para 2025 eles projetam 4% na Copel. Banrisul, que o mercado também segue otimista, e projetam 7,8% e depois 10,1%. E por fim, a Cury, da parte de construção, de 8% a 10%. E também tem um ponto que eu não gosto desse setor, que historicamente não gerou uma performance positiva, porém, quem entende do setor consegue entrar em bons momentos. Eu já vi muitas pessoas ganhando dinheiro
investindo no setor de construção civil. Mas são pessoas que possuem muito tempo de mercado, têm conhecimento do setor, já atuaram trabalhando nesse setor e também não é aquele ativo para longo prazo, e sim com aquele motivo de especulação de curto a médio prazo. Então sim, é possível ganhar dinheiro até em um setor que historicamente não performou muito bem. Porém, não é para todo mundo, então por isso que é melhor focar no feijão com arroz, que você entende, que é algo mais claro, mais previsível e que irá gerar renda passiva para você. Outro ponto, vocês podem encontrar essa carteira de dividendos do BTG Pactual, é só possuir conta aqui na plataforma e eu sugiro o contato do meu assessor, que tem um link dele na descrição do vídeo, para vocês criarem conta no BTG Pactual com vários benefícios. E onde encontra isso, entra no Home Broker do BTG, clica na parte de produtos e depois na aba de conteúdos. Então aqui terá carteiras recomendadas e tem carteira de dividendos, small caps e muito mais. E perceba que o pessoal fala que é sardinhagem, a carteira recomendada de certa casa. E por exemplo, essa carteira de dividendos do BTG Pactual existe desde outubro de 2019 e ela entregou 52,8% de retorno total, o IDIV 43% e o IBOV no período foi de 18,7%. E realmente é difícil bater o IDIV, que historicamente performou muito bem. Então sim, cuidado com essa narrativa que as casas de análise não conseguem uma performance boa, até porque claramente o BTG conseguiu escolher boas empresas e teve uma performance boa na sua carteira para gerar renda passiva. Mas não quer dizer que você tem que seguir cegamente essa carteira. Tem muitas empresas que eu nem colocaria na minha carteira, principalmente a JBS, que eu não gosto desse setor, construção civil, Eletrobras, que eu gosto de outras elétricas. Então, cada pessoa pode ter certa percepção sobre o setor ou sobre determinada empresa. Então, por isso, eu cito bastante para vocês estudarem e estabelecerem seus critérios. Porque quando aparecer certa empresa, você irá olhar com calma ou descartará logo de cara. E aqui no caso, indo no Investor 10, que vocês podem consultar dados de empresas, a Petro realmente foi fora da curva, 108% de alta. Então quem olhou só para a parte política, perdeu. Várias estatais que subiram muito, Petro 108%, Banco do Brasil quase 60%, Banrisul 62% de alta em 12 meses, quem diria um banco largado que entregou essa performance positiva. Fora outras estatais, Banco da Amazônia, a SEB, entre outros diversos nomes. Então cuidado com esse ponto que eu vejo o pessoal fica só olhando política, esquece Estado e às vezes acaba perdendo algumas barganhas que a Bolsa oferece. Então sim, é importante, pode interferir na empresa, mas cuidado para não colocar apenas esse critério, porque quem ficou de fora da Petro e do Banco do Brasil dificilmente conseguiu bater o Ibovespa, até porque essas empresas representam grande parte do índice e foram fundamentais para essa alta recente da Bolsa. Daí, desses nomes destacados, eu possuo o Banco do Brasil e a BB Seguridade na minha carteira, que, por exemplo, o BTG projeta 9% de yield no banco e 10% para a seguradora. Então, se eles projetam um provento acima do que o dividendo em tela, isso significa que eles esperam o crescimento do lucro e do provento pago. Para acontecer, esse dividend yield de 9% é em função da cotação atual. E também tem aquele ponto que o banco é praticamente um fundo imobiliário que paga com muita frequência. Só no ano passado, eles anunciaram para fevereiro, depois para março, depois para junho 2 vezes, depois para agosto, setembro, novembro e dezembro. Então, historicamente, o Banco do Brasil anuncia 8 proventos por ano e sempre tiveram muita consistência. Infelizmente, o mercado acordou e o banco disparou na cotação, já que ele subiu 61% em 12 meses e 123% em 2 anos. Então, quem se aproveitou das quedas teve muito tempo para comprar em bons preços de 2020 até 2022. Daí, quem falava mal e só olhava a parte política acabou perdendo grandes oportunidades, porque o resultado não parava de subir e a cotação ficou de lado por praticamente 3 anos. Fora isso, outra que o BTG citou, que faz parte da minha carteira, BB Seguridade, que eles projetam 10% de yield, mas raramente foi aquele ativo explosivo na cotação, e sim para quem quer gerar renda passiva. Até porque a empresa nunca falhou o pagamento desde o seu IPO e sempre pagaram nessa faixa de R$ 1,60 a R$ 2,00 por ação. E recentemente o provento cresceu por causa do crescimento do resultado. Porque perceba que antigamente ele lucrava 3,5 bi, 4 bilhões e o lucro atual é de 7,6 e, por exemplo,
o pessoal do BTG projeta lucros acima do que 8 bilhões. Então, se for o caso, lucro crescendo, o provento deverá crescer, até porque, historicamente, a seguradora repassa um payout muito grande. Então, pessoal, comentamos aí sobre essa notícia da carteira de dividendos do BTG Pactual. Aí comenta sobre quais desses nomes vocês investem. E sim, tem empresas boas e ruins para gerar renda passiva. E, em geral, eu gosto de ativos mais previsíveis no quesito resultados e pagamento de proventos, principalmente para grande parte da minha carteira. Até porque, indo aqui no Investor 10, onde está cadastrada a carteira do canal, perceba que historicamente o resultado da Copasa foi bem previsível, do Banco do Brasil, da BB Seguridade, da Irani, desses 5 anos para cá, da SEB, olhando a sua parte de geração, a Jale sim, é um pouco mais cíclica, Caixa mais previsível, Taesa previsível e a Ferbasa sim é cíclica. Então perceba que praticamente 90-92% da carteira está, entre aspas, em ativos mais previsíveis no resultado e no pagamento de proventos. Isso porque o meu intuito é na geração de renda passiva. Aí vem o pessoal que fala: a carteira de dividendos não gera uma performance positiva porque acontece o desconto na cotação, a cotação ficará de lado e não irá gerar valor para o acionista. E, por exemplo, em 12 meses, a carteira do canal rendeu 47%, enquanto isso, o Ibov foi de 12% no período. E para um período mais longo, que vai de maio de 2022 até o momento, a carteira rendeu 72%, enquanto o Ibov foi de 19,3%. E aqui no caso, só persistindo na minha estratégia, em empresa boa, barata, que gera caixa, com dívida controlada e que a perspectiva seja positiva para o pagamento de proventos. Ou seja, é só persistir, ter paciência, saber comprar em bons pontos, até porque quem comprou em preços, entre aspas, errados, não conseguiu uma performance tão boa assim. Então, para mim, preço importa na minha estratégia. Então, pessoal, deixe o gostei no vídeo, comenta quais ações de proventos vocês têm olhado para 2024 e, por fim, considere se tornar membro, só clicar em Seja Membro ou no link aqui abaixo e com isso vocês terão acesso a quase 300 vídeos educativos para você aprender a investir melhor para gerar renda passiva. Também tem outros pontos para auxiliar, planilhas, Telegram e muito mais. E tem aquele ponto, é zero enrolação, se assinar e não gostar, você cancela em um clique. Então até o próximo vídeo e forte abraço.